E lá vamos nós. Bem, hoje eu gostaria de falar da diferença em se modelar uma base de dados SQL e NoSQL. Vou falar mais especificamente do NoSQL orientado a documento, exemplo, banco de dados MongoDB. Pois quando falamos de NoSQL, nós temos a chave-valor orientada a grafo, a orientada a documento, que seria um exemplo MongoDB. Então, eu vou tentar falar desses caras que são, eu vejo o MongoDB sendo muito utilizado e às vezes muitas pessoas utilizam, por exemplo, precisa de performance e já não é um problema da camada da aplicação, é um problema de banco de dados, a pessoa vem com a ideia de, vamos utilizar MongoDB, mas isso tem que ter um cuidado para ser feito. A forma de se pensar em estruturar os dados tem que ser feita de forma diferente. Porque se você vir com a ideia do SQL, o que acontece? No SQL, por exemplo, se você tiver um blog, você vai ter lá uma tabela autor, uma tabela post, articles, artigos, uma tabela comments, por exemplo, e vai ter chaves estrangeiras associando tudo aquilo. Beleza, você normalizou, você separou baseado na sua necessidade ali. Beleza. Só que o que acontece? No SQL, o mais comum que eu já vivenciei é você sempre estruturar a sua aplicação em cima da seu banco de dados, da estrutura do seu banco de dados. Igual eu falei, vamos pensar nos bancos de dados Postgres, por exemplo, um banco de dados SQL. Você tem essas três tabelas: autor, artigos, comentários. Então você percebe que sua aplicação tem três coisas para ser feita. Tem que cadastrar um autor, tem que cadastrar aquele autor, tem que ter a opção para publicar um artigo e assim associar um autor. O comentário, quando o cara cadastrar, tem que associar um post, tem que ter então a opção de criar um post, listar os posts, listar os artigos. E o que acontece aqui? Se você pensar, vou utilizar MongoDB nesse cenário, não estou entrando no mérito se é adequado ou não, mas suponhamos que você vai para essa linha. Geralmente, no MongoDB, a ideia é o quê? Você tem uma aplicação que tem necessidades, e assim você vai modelar essa aplicação, esse banco de dados baseado na sua necessidade. Se nós formos pensar num blog, por exemplo, no banco de dados relacional, o que você faz? Quando você vai listar o artigo, você faz um join para pegar o autor, porque você precisa pegar foto, nome, detalhes sobre o autor. Você também, às vezes, você vai fazer também mais um join que pega os comentários. Ou, às vezes, você vai fazer uma outra requisição só para pegar os comentários. Levando para o lado do NoSQL, o MongoDB, por exemplo, você vai analisar o seguinte: quando eu for listar um comentário, o que eu preciso, quando eu for listar um artigo, um post do blog, eu preciso da informação do autor, eu preciso dos comentários. Então, com isso, você pode criar um documento ali, um registro no seu banco de dados MongoDB, onde o artigo, e dentro desse artigo, além das informações do post, você também vai ter a parte que tem ali o nome, a imagem, a descrição do autor. Você vai também ter a lista de comentários, que vai ter a imagem do usuário que comentou, o texto que ele comentou, tudo ali, centralizado naquele documento. Por quê? Com isso, aí entra o que o pessoal fala de performance no MongoDB. Por que ele é performático? É a forma que você fez. Você está fazendo de forma desnormalizada, você não está separando os dados, igual no SQL. Então você evita join. Você só vai sentir esse problema de performance, por exemplo, no banco de dados SQL para um blog, só se você for um Medium da vida ou alguma solução semelhante, que vai ter um volume exorbitante, esses joins vão ter um preço. Nesse cenário do post do blog, eu vou dar um outro cenário também, falando um pouco no exemplo, um pouco dos posts do Instagram. Mas voltando aqui. Então, com isso, no MongoDB, ali no SQL, você vai
modelar o banco de dados baseado na sua demanda. Igual o exemplo que eu dei aqui, o post do seu blog, ele tem algumas informações que ele necessita. O autor, a lista de comentários. E você estruturando isso num único documento, você faz uma única chamada para a API, que faz uma única consulta no seu banco de dados, sem join, sem nada, até porque o MongoDB não tem join. Então você teria uma desvantagem, você teria que buscar uma parte e depois buscar outra. Então teria a latência da consulta. Então dessa forma, eu faço uma única interação com a API interage com o banco e me retorna uma única vez. Vai me trazer tudo. Então é essa a ideia. Entender o que você precisa para aquela funcionalidade, sua aplicação e assim modelar o banco, no caso o MongoDB aqui, para sua necessidade. Quando você pensa no SQL, muitas das vezes, um banco de dados relacional SQL, o pessoal modela primeiro e a aplicação se adequa à estrutura do banco, mas no NoSQL não, já é um pouco diferente. Então, acho que falando um pouco sobre essa questão de entender sobre o SQL e o NoSQL, da mentalidade ali em si de como aplicar, que o NoSQL se aplica em cima da sua necessidade, então você estrutura suas informações baseado no que você precisa, como o exemplo ali do post do blog que eu mencionei. Beleza. Quando aplicar o NoSQL aqui eu vou até acrescentar aqui o MongoDB, porque eu tive experiência no NoSQL, também trabalhei com Redis, mas muito para camada de cache. Quando aplicar SQL, quando não aplicar SQL. Como o SQL se separa as informações adequadamente por tabela, você tem uma chave estrangeira, você consegue relacionar os dados e como esses bancos de dados relacionais, eles garantem, por exemplo, que você não vai informar um ID na chave estrangeira que não existe. Ele valida isso para você, então tem essa garantia, todas as validações de tipos de dados, então você precisa disso, é muito importante. Para fazer relatório é muito mais fácil porque você consegue relacionar as informações entre as tabelas, diferente do no NoSQL, que o MongoDB, você não tem join, então para você relacionar você teria dificuldade, as consultas seriam mais difíceis. Então também tem outros cenários também. Vamos dar um cenário, você precisa, eu costumo falar de tudo ou nada, é a situação. Você precisa fazer uma operação que ela tem 3 etapas. Ela faz 3 alterações na sua base de dados. Se você fez a primeira etapa, fez a segunda e na terceira deu erros, você precisa desfazer aquela operação. Um banco de dados relacional, ele possui um conceito de atomicidade. Ou tudo funciona, ou nada, ou aquelas operações que foram feitas são desfeitas, e nada é feito. Isso mais comumente conhecido como controle de transação. Você consegue garantir que ou todas as operações são um sucesso, ou nenhuma delas vai ser persistida no banco de dados. Você consegue desfazer o que foi feito. Imagine um sistema financeiro. Vamos pensar num banco. Cara, você tira o dinheiro da conta bancária do Zezinho. Ele tem que transferir R$ 100 da conta bancária dele, tem que fazer uma transferência para Maria. Se der um erro, tirou o dinheiro da conta dele. Beleza. Próxima etapa, pode mandar o dinheiro para Maria. O que vai acontecer? Deu um erro. Você não vai querer. Você vai querer saber o que aconteceu com o seu dinheiro. Você quer que o seu dinheiro volte para sua conta bancária. Com um banco de dados SQL, você tendo controle de transação, se ocorrer um erro nessa segunda etapa de de transferir o dinheiro do Zezinho para Maria, você consegue desfazer. Tem o controle de transação ali desses bancos de dados relacionais, banco de dados SQL. Já quando pensamos no NoSQL, você não tem esse aspecto, você teria que fazer na mão. Então, uma coisa que
falando mais especificamente do MongoDB, cara, você vai ter que muitas das coisas que um banco de dados relacional faz para você, você vai ter que se responsabilizar. O exemplo disso é esse controle de transação. Então, esse é um ponto interessante. Outro ponto da questão da aplicação financeira. Outra característica, é muito, vou falar, mas tem que citar essa sigla que é chamada ACID, que são características que bancos de dados relacionais têm. ACID, A de atomicidade, C, se eu não me engano, de consistência, I de isolamento e a D de durabilidade. Atomicidade entra aquela parte de controle de transação. Consistência, depois de fazer uma operação, eu vou ter, ele me garante que quando eu for buscar a informação, eu já vou buscar ela o mais atualizada possível da minha base de dados. Então, essa é a consistência, o teu dado mais atualizado possível. Isolamento, você tem várias conexões ali interagindo. Ele consegue garantir que só um por vez pode mexer naquele registro. Um exemplo muito claro disso é quando você vai fazer update num registro. Cara, pode ter várias pessoas tentando fazer update daquele registro. O que pode acontecer? Se tiver vários, é como se tivesse um cenário de várias threads tentando mexer em um objeto. Vai gerar inconsistência. Então, o que o banco faz? Ele trava para um único processo, fazer o update, depois o outro vai lá e faz o dele. Um de cada vez, vai criando uma fila. E durabilidade. Depois que persistiu, ele te garante que aquele dado está tudo ok ali e você vai ter ele para sempre. A não ser que você faça uma deleção. Ele consegue te garantir. Persistir, beleza. Tá aqui e vai ficar aqui até o dia que você dá um delete, por exemplo. Então, se você precisa desses aspectos, beleza, então é SQL. É claro, esses aspectos têm um preço. Essas validações de tipo mais avançadas que o SQL tem, diferente do NoSQL como o MongoDB, que é mais flexível, isso tem um preço. O MongoDB acaba sendo mais rápido porque não tem essas etapas. Você não vai ter questão de chave estrangeira, você não vai ter join, então você tem que estruturar seu banco de dados. Eles não chamam de tabela, chamam de coleção, collections, de uma forma que você consiga buscar tudo que você precisa, porque você não vai ter join. Então, outra coisa, você não tem essa tipagem tão forte, você não tem um varchar, você tem string, você tem number, você tem date, mas é mais flexível a tipagem, não tem uma estrutura rígida, vou falar assim, diferente de um SQL, um banco de dados relacional que tem uma estrutura rígida. Para casos onde você tem estruturas, tem que guardar dados que tem uma estrutura mais flexível, uma estrutura que muda um pouco, às vezes tem um campo, às vezes não tem, vamos supor um log, por exemplo, log de algum servidor seu, você tem que guardar, talvez por causa dessa estrutura mais flexível, um MongoDB é adequado, mas temos outros cenários também, por exemplo, se for pensar numa aplicação de IoT, ela vai ficar mandando informações de sensor. Cara, você pode fazer isso com um MongoDB. Por quê? Porque você vai guardar o dado, pode ter uma estrutura um pouco diferente, depende do momento, o sensor pode mandar uma informação a mais, então encaixa nessa questão do MongoDB. O MongoDB vai ser adequado, porque você vai estar com dado com uma estrutura que eu vou falar assim, você não vai normalizar o dado, então vai ser registros ali numa tabela sua, então com isso você vai ter um benefício do MongoDB, que é o quê? Você guardar os dados de forma desnormalizada, então você ganha com ele quando você faz isso, ele vai ter performance na hora de você falando em performance na questão de leitura. Tem algumas desvantagens, eu vou comentar depois. Mas nesse ponto, onde você tem que guardar informações de sensor de IoT, tem dados que não tem estrutura fixa, então, e que você
precisa, sei lá, guardar desnormalizado. MongoDB é uma ótima aplicação, é um ótimo banco de dados para sua aplicação. E outro ponto, se a sua aplicação não precisa do ACID que eu comentei, você não precisa garantir aquela consistência, aquela atomicidade. Sei lá, vamos supor um aplicativo de chat, as mensagens. Não tem problema você perder uma mensagem do WhatsApp. Se a pessoa não chegou, perdeu, você manda de novo. É diferente você perder o dinheiro de um cliente no aplicativo financeiro. Então esse é um ponto. Aí é entender do negócio mesmo para definir qual solução vai ser utilizada. Mas aí você também tem alguns cenários que os caras utilizam um padrão chamado CQRS, onde eles separam a parte de leitura o banco de dados de leitura do banco de dados escrita. E muitas vezes, do que eu já cheguei a ler e estudar, o pessoal usa muito o MongoDB como leitura, porque eles desnormalizam e por não ter essa série de regras e validações que eu comentei do SQL, poxa, ele fica muito rápido. E para leitura, você nunca vai estar. Sempre que você lê aquela informação, ela vai ser a mesma. Porque a leitura não modifica o dado. Então você não vai ter problema ali. Então pode ser uma solução ali para você aplicar. Em algum cenário que você precisa de muita leitura, MongoDB é perfeito quando você desnormaliza ele, então vai ser ok. Bem, agora nós entramos numa outra parte, que é beleza, eu falei, agora é a hora de eu mostrar exemplos. Eu acho que o primeiro exemplo é o do blog. Aqui teria as entidades de exemplo, eu tenho autores, artigos, comentários. Um autor pode ter vários artigos e esse cara pode ter vários comentários. Um artigo pode ter N comentários. Se nós formos para um banco de dados SQL, lembrando que aqui é para fim de, vamos dizer assim, apenas de ensino, isso aqui poderia ser uma estrutura totalmente diferente. Por exemplo, o autor vai ter um about dele, uma descrição sobre o que ele faz, uma foto. Aqui eu estava a achar pelo fato que não é uma boa prática você guardar foto em banco de dados, porque fica pesado. Geralmente você guarda o link de algum serviço de storage, um S3, sei lá, um Google Drive, algum serviço da Azure ou GCP de storage, de sua preferência. O nome do autor, esse cara vai ter uma relação onde ele vai ter um autor pode ter N artigos, então eu tenho a chave estrangeira dele aqui, aí entra o banco de dados ali, onde ele vai garantir que quando, por exemplo, quando eu for cadastrar um artigo, se por algum motivo eu menciono um ID de um autor que não existe, ele retorna um erro para mim, olha, isso aqui não está consistente, esse dado não condiz. Beleza. Teria o título do artigo e teria o texto. As imagens ficariam ali dentro, faria esse mesmo esquema da foto aqui, exemplo simples, beleza, aí poderia ter N comentários. Aqui eu não pus o usuário que fez comentário, estou supondo um cenário que você só comenta ali e aparece só o texto, exemplo mais simples, porque não adianta eu trazer um exemplo mais carregado, porque é uma ideia mais, porque às vezes você está sentando para aprender isso, eu trago um exemplo muito carregado, fica mais complexo do que já é. Beleza, o comentário. Eu comento em um artigo, o Joãozinho comenta, a Maria comenta, o Zezinho comenta. Então pode ter N comentários para aquele artigo. Então tem o texto da pessoa e tem a ideia do artigo. Eu consegui trazer, saber, esses comentários foi desse artigo aqui ou deste post do blog, por exemplo. Essa seria a forma que você iria trabalhar, por exemplo, com SQL. Agora imagine o seguinte, vou para o NoSQL, MongoDB. O que você vai ter? Lembrando que nós vamos naquela ideia que eu expliquei. Eu vou entender o que meu blog precisa. Quando eu for listar, eu tenho que ter o autor. Eu não tenho chave, eu não tenho relacionamento. Qual que é a ideia? E isso é um ponto aqui que nós vamos entrar. Tem um conceito chamado Embedded Document e Link. O que é um Embedded Document?
Um documento nada mais é que um registro no banco de dados MongoDB, exemplo. E você pode pôr, vai ter uma chave, um valor, porque ele é um documento semelhante ao JSON, você pode pôr para a chave autor, aqui que é o exemplo que eu estou mostrando, as informações do autor, tudo que eu preciso, ID, about, porque eu quero mostrar as experiências, uma introdução sobre o cara e uma foto dele. Faltou aqui, faltou o nome, que eu esqueci. Nome também. Aí o que você ganha nisso? Na hora de você buscar as informações do artigo, você já vai ter o autor já direto, junto com o artigo, com o post. Você não vai ter que fazer um join como seria na tabela ali na solução SQL, usando banco de dados relacional. E aí, isso aqui, quando eu pego as informações desse cara e põe um objeto aqui como valor da chave autor, seria um embedded document, o documento embedado, vou falar assim, transformando para o português. Que momento você usa esse embedded, essa ideia de embedded? Principalmente quando aquele dado que você está querendo colocar aqui, no caso de autor, não muda muito. Por exemplo, o autor, depois que ele se cadastrou ali no blog dele, ele põe as informações dele, a foto, raramente ele vai mudar. Então, é uma solução ideal, porque você evita ter que fazer uma consulta para pegar o autor todas as vezes. Se essa informação muda com muita frequência, aí já seria interessante você ter um author ID. Aí teria, que é o link, mas nada mais é que seria tipo uma chave estrangeira, só que fraca. Você que teria que validar se aquele ID que eu mencionei quando eu estou criando o artigo é de um autor válido. É mais para você ter o ID para você fazer a consulta. Isso se o autor mudar essas informações dele com frequência. Caso não, você pode fazer também. Por quê? Porque aí você tem que analisar contexto seu. Se muda com frequência, só que mesmo assim você tem um cenário que você precisa performar muito, talvez você manter esse embed document. Por exemplo, um post, o Instagram. Até onde eu me recordo, a foto do Instagram, quando você mudava do seu perfil, ela demorava para mudar a foto, por exemplo, dos posts. Porque você tem sua foto do perfil dos posts. Por quê? Porque provavelmente eles fazem algo nesse sentido, para evitar o join. Mas ali nós estamos falando de um volume muito grande de informações. Aí essa ideia de desnormalizar, você vai ter um grande benefício, por causa de um volume grande. Para um blog, você pode ir com o seu banco de dados SQL, a não ser que você seja um Medium. E essa ideia de desnormalizar, criando uma tabela, vamos falar assim, que com todos os dados que você precisa, você evita joins. Então, você ganha performance nesse ponto. Você traz tudo que você precisa ali. Então, é por isso que o pessoal fala que MongoDB é performático, por exemplo. No SQL é performático, mas é mais a forma que é trabalhado com o MongoDB que faz ele ficar performático. Se você tivesse um tabelão, por exemplo, um banco de dados relacional, ele também vai performar bem, em vez de você fazer joins. Porque quando você tem uma consulta com 5, 7 joins, por exemplo, cara, do relatório é pesado. Mas se você tivesse, por exemplo, os dados tudo desnormalizado, dessa forma do artigo, porque você tem que listar igual um post do Instagram, cara, perfeito, vai ser rápido. Mas agora vem a desvantagem dessa estratégia aqui. Se o cara, em algum momento, altera a foto dele, o autor altera a foto dele, você tem que alterar aqui. O cara pode ter N artigos. Então, se você fizer isso, no momento em que ele alterou a foto, você ir lá e fazer o update nos artigos, por exemplo, no Instagram, é uma coisa que você pode gerar um impacto muito grande ali na experiência do usuário. Então, aí entra, por exemplo, você trabalhar com arquitetura orientada a evento, onde você emitir um evento tipo update user photo, update da foto do usuário, e teria uma aplicação que faria isso em background. Então, depois de algum momento, você ia ver que sua foto mudou. Aí entra um conceito que eu não falei, mas de consistência eventual, que
que não, você vai ver muito nesse cenário desse tipo de banco de dados no SQL. Você não tem a consistência. O que é a consistência? Você tem o dado mais atualizado naquele momento. No caso ali, eu atualizei a foto do meu perfil do Instagram ou do autor aqui, só que isso não vai refletir naquele mesmo momento nos artigos ou nos posts do Instagram. Isso vai ser feito um momento depois, porque o impacto, no caso do Instagram, provavelmente teria um impacto. Poxa, imagina o tanto de post que a pessoa faz. Vamos pensar nas pessoas públicas, pessoas ali, influenciadores. Poxa, o tanto de post que eles têm para ficar alterando isso. Então, aí tem que olhar seu negócio. Mas fica a regra. Se você não altera com frequência, embedded documents, que você põe o JSON aqui, você tem a chave, por exemplo, autor, e você tem os dados que você precisa para sua funcionalidade. Aqui no meu cenário eu precisava da descrição do que eu fazia, a foto, o nome. O ID por quê? No cenário de eu fazer um update, eu tenho que fazer uma consulta. Atualiza as fotos do autor nos artigos onde o autor tem tal ID. Então, esse é o motivo do ID estar aqui. Agora vamos entrar em comments. Os comentários aqui é que eu pus usuário. Mas se fosse o caso, seria sim, você teria os usuários no SQL. Mas eu vou deixar sem aqui para não complicar. Se nós formos pensar, aí vem um outro conceito, que é um conceito que eu percebi nos meus estudos e nas minhas experiências no SQL, mais especificamente no MongoDB. Se você tem uma informação que ela só existe, a existência dela depende de outra. Exemplo, o comentário, você só pode comentar em um artigo. Então, um artigo ou post. Então, precisa-se ter um post, por exemplo. Então, nesse cenário onde um determinado registro depende ali, a existência, para ele existir, ele depende de outro, no caso, o comentário. Para existir um comentário, é preciso ter um artigo, você pode simplesmente, você não precisa criar uma outra tabela para guardar essa informação. Você pode simplesmente adicionar aqui. Mas isso é um caso. Por exemplo, aqui eu tenho um array, você teria um array como se fosse um array de JavaScript, e teria cada item um objeto onde teria identificação, porque às vezes você precisa fazer, o cara vai lá, se tiver a opção dele editar o comentário dele, você vai precisar do ID, e o texto que o cara digitou. Da mesma forma do autor, quando buscar o artigo, o post, eu tenho as informações do autor e também agora eu trago todos os comentários que tem. Esse é um exemplo bem básico. Outro ponto, se você for no Medium, deixa eu pegar um exemplo aqui, Medium. Se você for no Medium, deixa eu pegar aqui, esse cara aqui, você vai perceber que ele tem aqui no cantinho esses aplausos, a quantidade. Imagine que também aqui não tem comentário, mas mostraria a quantidade de comentários. Agora vamos entrar em um ponto interessante. Por que eu não tenho esse comments account ou contador de comentários aqui no SQL, na parte de modelagem SQL? Porque provavelmente eu conseguiria fazer uma query com o método count que me retornaria a quantidade. Mas num cenário de um Medium da vida, você vai perceber que para cada pessoa você fazer isso, você vai ter um custo muito grande e desnecessário. Por quê? Você pode fazer uma ideia, fazer a seguinte ideia. Você pode, quando o cara comentar, você poderia ter aqui na tabela artigo, eu vou até adicionar aqui, isso é um ponto interessante. Mas vai quebrar a normalização. Em alguns cenários, principalmente em cenários onde você tem que prezar por performance naquele momento, vai ter que sacrificar alguma coisa. Nesse caso, você tem que sacrificar a normalização, porque ela fala o quê? Você nunca pode criar, se eu não me engano, você nunca pode criar uma coluna que é o resultado de dois campos ou de alguma coisa que você já tem ali. No caso, se for analisar, não preciso ter um comments count aqui. Eu consigo fazer um count nessa tabela aqui
em cima desse artigo para eu saber a quantidade de comentários. Mas vamos pensar, por exemplo, no Instagram. É claro, nem todas as fotos vão ter muitos comentários. Não é igual um like, por exemplo, que tem um Cristiano Ronaldo da vida, tem 2 milhões de likes em um post ou mais. Mas se você for ter uma tabela única para comentar, você varrer ela para fazer um count, porque o count, o que, que vai acontecer? Vai varrer toda a tabela dentro daquelas condições e vai contar para você. O que a maioria das pessoas, você vai pensar, poxa, mas isso não, não ficaria lento. Não ficaria se tivesse um limite, que limitaria, por exemplo, 10, 20, 30, 50 registros. Porque aí, achei 50 registros, para de consultar. Mas no caso, imagina uma tabela com milhões, bilhões, trilhões de comentários. Você fazer um cálculo, tem um peso. Não só o peso de tempo e de recurso da máquina. Então, a estratégia você pode fazer tanto em banco de dados no SQL, mas em banco de dados SQL, que é o quê? Pré-processar os dados. O Joãozinho tem 10 comentários. Tem 0 comentários, melhor dizendo. O Joãozinho vai lá e comenta no artigo de ID número 1. O que eu faço? Eu vou criar esse artigo e incrementar esse número aqui. A Maria comentou também. Incremento mais um, então fica 2. Eu, Thiago, comento. Então incrementa mais um, fica 3. Com isso, em vez de eu fazer aquele count no banco de dados, aquele select com count no banco de dados, mais especificamente na tabela comments, para eu descobrir a quantidade de comentários, cara, eu só quando eu fazer a consulta, eu retorno essa informação comments count que eu tenho aqui para a pessoa. Então evita essa select com count ali no banco de dados SQL, que é pesado. Claro, pesado quando você tem um volume grande. Vamos pensar no medium da vida. No medium da vida, você vai ter esse problema. Vamos levar para o e-commerce. Eu mostro a quantidade de itens, de produtos que o cara comprou. Você poderia fazer essa ideia de pré-processar. Porque se você for processar todas as vezes que o cara pedir num e-commerce gigante como esse Mercado Livre, Submarino, você tem bilhões de registros na tabela. Você fazer joins ainda é pior, porque você vai comparar um registro com aquela tabela para você ver se bate. Então fica caro. Conforme. Aí, se você tiver poucos registros, você não sente diferença. Mas quando nós falamos de cenário que você tem problema com banco de dados, de performance de banco de dados, essa ideia de pré-processar as informações é uma forma de se otimizar ali e ganhar performance do seu banco de dados. Seria uma estratégia para escalar seu banco de dados. E é aquela coisa. Por que nós queremos ficar rápido? Mais pela mentalidade, porque toda vez que eu criar um comentário, eu vou incrementar o comments count. Já se você for pensar uma pessoa seguindo normalização, fazendo o comum de SQL, a pessoa simplesmente vai inserir aqui no comments. E com isso, ela vai fazer um select com um count para contar. Só que aí você tem uma tabela, por exemplo, vamos pensar no Medium. Uma tabela de comentário, por exemplo, deve ter bilhões, trilhões de registros. Você vai ter que varrer aquilo inteirinho, porque é diferente você fazer listar os comentários ali que fizeram no artigo. Você pode pôr uma paginação, mas na quantidade você não consegue. Na quantidade, você tem que mostrar a quantidade de comentários a quantidade total, melhor dizendo, de comentários naquele artigo. Então, pode ter 3 comentários, mas ele varreu a tabela inteira para garantir que ele pegou, contou tudo. Então, esse é o ponto, varreu a tabela inteira. E às vezes gastando recursos desnecessários. Isso eu estou falando um usuário, num cenário do Medium. Imagina que o Medium tem vários usuários acessando o mesmo artigo. O quanto de processamento você teria ali? Você poderia cortar. Põe cache. Sim, põe cache. Mas às vezes não está no cache, ou expirou, aí bate mil pessoas ali fazendo requisição para diferentes artigos e fazendo essa consulta que poderia ser pré-processada.
Então, esse é o ponto. E essa é uma dica que eu daria de pré-processar algumas informações. Você tem que entender seu negócio para fazer isso, tá? Aqui é um exemplo de comentários para você fazer essa questão de pré-processar. Porque você tem essa desvantagem de você quebrar a regra de normalização, de separação adequada. Porque, poxa, eu estou pondo a informação do total de comentários no artigo, que teria que ter suas informações do artigo, e eu teria uma tabela de comentário que faria uma relação, que é o caso aqui. Mas, nesse cenário, para ganhar performance, essa é uma estratégia interessante, pré-processar algumas informações. E não estou falando aqui, isso aqui não é só uma coisa que eu estudei, eu apliquei em aplicações que tinham problema com performance, em questão de banco de dados. E isso ajudou bastante. Às vezes você tem uma consulta, por exemplo, você faz ela toda vez que o usuário requisita, mas os dados dela mudam de um dia para o outro. Você poderia ter pré-processado com a tarefa agendada, por exemplo. Mas voltando aqui, então com isso, aqui seria um exemplo. É o exemplo de um blog post. De um blog, melhor dizendo. Agora, a ideia é ir um pouquinho mais. Falei um pouco, comentei da questão do Instagram. Então aqui tem um outro exemplo onde eu falo do Instagram. Mais especificamente, aqui seriam as entidades, e eu estaria falando um pouco do feed, mas falando do perfil da pessoa, onde tem lá, você acessa seu perfil, tem suas fotos, você consegue ver os comentários, likes, quem deu like na sua foto, por exemplo. Então, esse é um ponto interessante. Aqui, melhor dizendo, ponto interessante, falei ponto interessante, mas aqui eu vou conseguir ir um pouco mais a fundo nessas questões de como, vamos dizer assim, como é modelar no SQL, como é modelar no NoSQL, no MongoDB, por exemplo, um pouco mais a fundo, porque aqui tem mais, vamos falar assim, entidades relacionadas. Então, você vai, e também, por todos nós usarmos o Instagram no dia a dia, você vai conseguir entender e talvez começar a pensar diferente. E pelo fato que o Instagram tem um volume exorbitante de informação. Então, é um exemplo muito bom para falar dessas otimizações de banco de dados. Então, aqui o que acontece? Voltando ao cenário. Você tem um usuário, esse usuário ele tem um post ou mais, então esse N representa um ou mais, N de vários, o usuário pode ter vários posts. Esse cara pode ter, esse post pode ter N likes, o Joãozinho, a Maria, o Zezinho, eu, Thiago, posso dar like no post. Esse like é feito por uma pessoa. Então, cada registro de like tem uma referência ali para o usuário que deu like. Beleza. Agora, nós vamos pensando no post, só que agora no comentário. A mesma ideia do like. O post pode ter N comentários. Esse comentário é feito por uma pessoa. E mais uma coisa interessante aqui, que o comentário pode receber um like. E pode receber like tanto de quem fez o post, de outras pessoas que interagiram com o post. Então aqui tem um like em comments, que eu chamei. Então, um comentário pode ter N likes. Então, o que eu entendi com isso aqui? Indo para a abordagem de SQL, montando um banco de dados relacional, o que eu teria? Eu teria usuário, username, e-mail, password, profile, fórum, que aí seria a foto, a bio, que é aquela descrição, e aqui teria os posts, onde teria N post, tem o título, a média, tem o user ID, que é a chave estrangeira para eu conseguir saber de quem que é aquele post, a data do post e aquela descriçãozinha abaixo. E aqui nós entramos, vou falar do like, na tabela de like. Um post pode ter N likes. E essa tabela de likes vai ter N registros, onde um registro pode ter um usuário.
Agora, se nós formos pensar, um post aqui referente ao comentário pode ter N comentários. O que o comentário tem? Ele tem a ID dele próprio, o texto que a pessoa comentou, você tem que saber quem comentou, porque você exibe a foto, o nomezinho lá, o username. Então, você tem a identificação, a chave estrangeira para o usuário. Isso é também, como você tem que identificar em que post aquela pessoa comentou, você tem a ID do post. Aqui, se você for olhar, eu escrevi UID. O que acontece? O cenário do Instagram é muito bom, como eu falei, pelo volume de dados que eles têm. Então, se você possui um int, um big int, esse tipo de dados tem um limite de valor que provavelmente o Instagram já estourou. Então, quando você tem esse cenário, você tem um volume muito exorbitante, você vai ter milhões de registros, bilhões, até trilhões talvez, que um tipo de dado não vai suportar, um int tem uma limitação. Se você for olhar o integer ali no seu banco de dados MySQL, Postgres ou outro, ele vai ter uma limitação de valor. Depois daquela limitação, ele começa a dar erro. Você tentar pôr um valor acima do que ele suporta. Então aí entra o UID, que é um identificador único e que você não vai ter essa limitação de suporta até tanto. O que você vai talvez ter é um pouquinho, você vai perder um pouco porque consome mais recursos. Como eu posso dizer isso? Porque um tipo de dado int, quantidade, vamos falar assim, a quantidade que ele ocupa é menor do que um UID, tá? Até onde eu entendo. E por isso o UID, porque você tem um tipo de dado ali no banco de dados relacional onde ele vai estourar uma hora. E falando do Instagram, eles têm um volume de usuários, de postagens exorbitante. Poxa, um influenciador provavelmente num mês deve fazer várias postagens, sei lá, 50, 100. Mas isso é um influenciador. Você tem várias pessoas ali fazendo posts diariamente a todo momento. Então, isso excederia um int, um big int. Então, aí nesse cenário, você tem um volume exorbitante, você sabe que você vai crescer muito. Você tem que já pensar também até na parte do tipo que você vai usar para suas identificações. Em vez do int, você põe um ID, uma identificação única, e que você não vai ter essa limitação de valor. Porque um int, deixa eu pegar aqui, Postgres, não, MySQL integer limit value. Vamos baixo aqui. Beleza, ó, o int, ele aceita valores negativos e vai até esse valor. Depois desse valor, provavelmente você vai ter problemas, entende? Então, depende do seu cenário, se tiver muito volume de informações, vamos supor um log de aplicação. Cara, você não põe ID sequencial ali. Se sua aplicação gera muito log durante o dia, cara, vai estourar o tipo da chave primária. Então, talvez um ID é o que você precisa. É a identificação única, então vai ser perfeito para você ali. Voltando aqui, beleza, comments. Um comentário pode ter N eu chamei de likes comments. Então, likes comments, ele vai ter a ID do comentário, aqui, comment ID, que também é um ID. Esqueci de pôr aqui, só um momento. E você tem o usuário, porque aí vai mostrar o usuário que deu like. E aqui tem N registros de like comment, se refere a um usuário. Então essa seria assim um resumo, por exemplo, quando você olha da estrutura que eu imagino, não estou dizendo que é assim que o Instagram usa, mas é o que eu penso que eles fazem se fosse um modelo SQL. Só que vocês imaginam, voltando, se fosse um modelo SQL, como as tabelas deles seriam. É claro que falta campos, eu não sou um expert em Instagram, então eu não conheço tudo. Então talvez faltou coisas aqui, mas é mais para exemplificar. Agora você imagina, agora falando de performance, quantos joins eu tenho que fazer? Você clica num post ali da pessoa,
você tem que buscar as informações do usuário, tem um join. Você tem que buscar os likes, outro join. Esses likes, você tem que trazer a quantidade, então você faz um select count. Você tem a opção de ver a lista de quem deu like. Então, você também, desse join aqui, você faz um outro join para pegar os usuários. Exemplo, você precisa listar os comentários. Você tem que fazer um join para pegar os comentários. Desses comentários eu também tenho que fazer um join, porque eu tenho que pegar os likes daqueles comentários e tenho que fazer também um select count para contar a quantidade de like que deu naquele comentário. Você já viu a quantidade de joins que eu citei aqui, que eu imagino seria feito no banco de dados SQL? Aí é onde está o problema. Quando você tem vários joins e sua base de dados tem um volume muito grande de informações, o que vai acontecer? Simplesmente você vai ter o quê? Lentidão. Aí é nessa hora que entraria, por exemplo, um MongoDB ou mesmo um SQL, só que trabalhando com aquela ideia de desnormalizar. E também aqui também poderia ser feita aquela ideia que eu falei de pré-processar. Em vez de eu fazer aqueles selects com count, para contar a quantidade de likes, a quantidade de comentários, a quantidade de likes naquele comentário específico, eu poderia ter o quê? Uma coluna, por exemplo, aqui, ó. Vou criar aqui, duplicate, vou dar um zoom. Vou ter uma coluna aqui, likes, comments, count, por exemplo. Ela vai guardar a quantidade de likes ali. Eu pus int aqui, porque eu creio que, se eu não estou enganado, isso aqui ultrapassa. O Cristiano Ronaldo, a última vez que eu vi, ele chegava a 5 milhões de likes, algo do tipo. Esse valor limite aqui não chega a isso tudo. Então pode ser colocado. Mas por garantia poderia se pôr um integer ou um big int para garantir mesmo, evitar dor de cabeça. Mas como comentários não são likes, você não vai ter problema, porque comentário geralmente é bem inferior à quantidade de like. A interação de likes, se você for analisar o Instagram, que foi o que eu fiz quando eu fui modelar, eu percebi que você pode ter muito like, mas o post ali, vamos falar assim, comentário vai ter lá de 2 milhões de likes, o cara vai ter uns 100 mil, 200 mil comentários. Eu estou pondo mais ou menos isso, que eu não me recordo de cabeça o exemplo do post que eu vi do Instagram do Cristiano Ronaldo, que é o segundo maior. Aí você poderia, quando o cara, por exemplo, der um like, você poderia já incrementar aqui nessa coluna. A mesma coisa, eu poderia aqui, para mostrar a quantidade porque aparece, se eu não estou enganado, a quantidade de comentários que tem naquele post, eu poderia ter também um comments count. Comentou, incrementa isso aqui. Também preciso ter a quantidade de likes. Eu poderia pré-processar também likes count. Com isso, eu evitaria 3 consultas ali para contar com a instrução select count para eu contar aquela informação todas as vezes, evitando esse processamento desnecessário. E num cenário de um banco de dados como o do Instagram, o volume é exorbitante. E como esse count ele tem que varrer toda a tabela para fazer a contagem, você não consegue usar limit para evitar ele ter que varrer toda a tabela. Então ele varre toda a tabela. E se for todo momento varrer a tabela, para pegar a mesma informação, você pode pré-processar nesse cenário do Instagram, evitando essas 3 consultas. Isso eu estou falando de um usuário interagindo. Imagina várias pessoas olhando um post de uma figura pública aqui no Instagram. Imagina isso. Aí você geraria uma sobrecarga muito grande e essa estratégia de reduzir pré-processando os dados, você liberaria recursos para outras demandas do banco de dados ali. Seria um exemplo. Mas agora, falei, agora vamos para o que interessa aqui, o que eu pensei para ser nós que é parte do NoSQL aqui. Quando eu olho
para essa por Instagram, como eu pensaria nele em MongoDB, esse foi meu pensamento no momento em que eu montei. Mas talvez, conforme você vai entendendo, isso pode mudar também, tá? Usuários, o mesmo que a tabela de users ali em cima. O que difere aqui, no posts, você vai perceber que eu trouxe o usuário para cá, usando aquela ideia de embedded document, que eu trago as informações. Aqui você vai perceber, eu falei para você, igual comments lá do post, dessa modelagem de um blog post. O que acontece? O comentário lá, ele só existe aqui. Porque, como eu posso dizer? Deixa eu formular a frase melhor. O comentário não precisava ter uma tabela à parte de comments, porque só ia existir quando tivesse artigos. O embedded documents, o comment seria o embedded documents. Mas, tanto o autor aqui quanto o usuário aqui, eu estou usando essa ideia de embedded document, que é pôr um documento dentro desse documento do post, no caso o usuário aqui, para evitar ter que fazer uma consulta para buscar o usuário. Em vez de eu pôr um user ID aqui e ter que fazer uma outra consulta para buscar na tabela de usuários, eu já pego essa informação aqui. Porque, vamos falar assim, no meu contexto aqui, é permitido ter aquela inconsistência que nós comentamos lá de tipo fazer um update na foto e demorar um pouco para refletir nos posts, por exemplo, nas fotos do post. Então, como permite, eu ponho o embedded document aqui com as informações que eu preciso. Estou supondo aqui que eu preciso de nome e foto. O ID é por causa do fator, quando eu for fazer uma alteração aqui na foto ou no nome, eu tenho que, usando alguma arquitetura orientada a evento, publicar um evento onde eu menciono a ID do usuário e vai ter uma aplicação à parte que vai fazer esse update na base de dados. Em algum momento vai ficar consistente, mas nesse caso aqui é permitido a consistência eventual, que é em algum momento a informação vai estar o mais atualizada possível, mas você pode fazer por exemplo, buscar um post e aquela informação não está com a sua foto atualizada. Só que depois de um minuto você faz de novo, você vê sua foto atualizada. Então é aquela consistência eventual, porque aí deu tempo da aplicação à parte que faz esse update. Então você teria essa desvantagem quando você estrutura dessa forma aqui, pondo o documento, o embedded document aqui, pondo as informações do usuário, tudo aqui. Isso vai fazer com que na hora que você fazer update, você tem que fazer vamos falar assim, esse update em background, ou você teria um grande problema, igual eu citei lá nos posts. Imagina se atualizar a foto do usuário, você tem que atualizar todos os posts da pessoa. Você vai passar numa tabela gigante, que é uma tabela, pensar no Instagram, a quantidade de foto, por exemplo, que ele consideraria posts ali. É uma tabela muito grande. É claro, ele não vai varrer ela toda, mas leva um tempo para atualizar as informações. Então, para evitar estragar a experiência, você pode ir para essa ideia de processamento em background. E o cenário também permite essa consistência eventual. Você não precisa estar com a foto do usuário, a foto do usuário daquele post mais atualizada possível. É diferente de um aplicativo bancário que caiu o dinheiro na conta ele fez uma transferência, o dinheiro tem que falou ok, o dinheiro praticamente tem que estar o dinheiro já tem, melhor dizendo, o dinheiro tem que estar na conta de quem transferiu. Esse é um ponto. Tem a data da postagem, se você perceber aqui, eu tenho string, date, porque o MongoDB aqui, que é o banco de dados NoSQL que eu estou mostrando, ele não tem aquela tipagem bem específica, varchar, char, ele não tem essa tipagem mais específica, ele é mais flexível. Por exemplo, o number, se você for trabalhar com valor decimal ou inteiro, você não tem um decimal,
Você tem simplesmente number. Ele guarda número, seja negativo, positivo e decimal também. Aí vem outro ponto. Comments agora. Ele é uma lista de embedded documents. Nesse caso aqui, não existe como o exemplo lá do blog, não existe uma tabela comments. Por quê? O comentário só existe se tiver um post. Agora, vamos supor que você está fazendo um aplicativo de time de futebol. Vai usar MongoDB. Só que aí, você tem um time e ele vai exibir uma lista de players, jogadores. Só que esse jogador pode estar à parte, pode ter uma parte em que você precisa, aquela informação do jogador existe sem estar relacionada com o time. Aí seria o mesmo cenário do usuário aqui. Você teria uma tabela à parte, só que na hora do listar os jogadores do time, se eu não me engano, não entendo de futebol, mas se eu não me engano é 11 em campo. Só que fora os outros, se for mostrar também os outros jogadores no banco de reserva, você tem que fazer consulta. E para evitar isso, ter que buscar fazer essa consulta desnecessária, se fosse uma tabela times, teria que, por exemplo, um valor, uma chave no caso, porque o documento do MongoDB é um JSON, teria players aqui e seria semelhante ao comment. Você teria um array que teria uma lista com as informações necessárias nessa listagem de time, as informações necessárias dos jogadores. Mas voltando ao cenário aqui, aí eu faria duplicaria esse dado aqui, que é o caso que eu faço em usuário. Voltando a comentários, eu tenho um texto, tem ID, eu tenho users liked, que é quem deu like. Eu consigo ver quem deu like no comentário. Então seria um outro documento aqui dentro, porque o usuário só pode dar like no comentário se existir um comentário. Então tem uma dependência aqui. E eu tenho esse cara aqui chamado users liked count, que é o contador, para evitar pré-processar, para eu evitar ter que ficar processando todas as vezes, fazendo todas as vezes a contagem. Então eu já deixo pré-processado, o que eu expliquei lá em cima na parte do SQL. E a informação do usuário que deu like naquele comentário. Por que ela está aqui, Thiago? Porque eu preciso, assim como lá no banco de dados relacional, para evitar esse join, eu fiz todo desnormalizado, eu precisava, no comentário, eu preciso exibir o nome e a foto da pessoa. Aparece ali no Instagram, quando você comenta num post, a foto e seu nome. E o texto que você digitou. Então, por isso, eu precisava desse cara aqui. E isso, fazendo dessa forma, eu evito ter que fazer uma consulta desnecessária para pegar os usuários que comentaram, fizeram comentários no post. Fazer essa ideia de desnormalizar. E também, se você for perceber isso aqui, essa estrutura de posts aqui é tudo em cima do que eu vi que o Instagram tem ali, que eu considerava, vamos dizer assim, necessário para fazer a listagem do post. Ele precisa ter os likes, ele precisa ter a quantidade de like que foi dado, as pessoas que deram like, melhor dizendo, a quantidade de pessoas que deram like naquele post, o usuário que deu like. Aqui embaixo tem o users liked, quem deu like no post. Aqui em cima era do like do comentário. Aí aqui eu teria as pessoas, porque quando eu clicar, eu teria a opção de listar as pessoas. É claro, aqui, por exemplo, quando eu fosse fazer uma consulta, eu traria só os 10 primeiros desses caras. Ou às vezes, quando clicar, eu ia lá e buscava esses registros. Só que, por exemplo, numa consulta, para eu trazer os 10 primeiros, se fosse no SQL, num banco de dados relacional, eu teria que fazer o quê? Eu teria que pegar e fazer joins. Aqui não, eu já tenho todas as informações que eu preciso, o cara clicou e ele vai conseguir ver. Então, lembrando aquela ideia, eu estou modelando meu banco, a parte do SQL, para minha necessidade da minha aplicação. Minha aplicação precisa listar quem deu like nos posts. Qual é a forma mais benéfica? Já deixa aqui junto. User liked account. Liked account. A quantidade de pessoas que deram like. Se você for pensar,
quando você vai no post lá, tem a quantidade de pessoas que deu like. Aqui é aquilo. Você clicou 2 vezes no post do Instagram, o que vai acontecer? Ele vai incrementar esse campo. Aqui. Aqui é a quantidade de comments, que é a mesma ideia de incrementar conforme uma pessoa comenta no post, e descrição, que seria a descrição que o cara põe ali, se tiver. Se não tiver, fica em branco. Então isso aqui você vai perceber que é tudo em cima do que eu entendo que era necessário ali no Instagram. Com isso, eu evitaria vários joins que eu citei que teria que ser feito na solução na modelagem SQL, com banco de dados relacional. Aqui não, aqui eu ajustei para a minha necessidade. É claro, tem desvantagens, igual eu expliquei do update da foto, por exemplo, do nome. Isso tem que ser feito, esse update não pode ser feito naquele momento, porque o cara pode ter vários posts, isso estraga a experiência, então teria que ser feito em background, e isso geraria uma consistência eventual. Em algum momento, a foto do usuário aqui estaria, vamos dizer assim, atualizada. Esse é um ponto. Você ganha muito nesse tipo de estrutura desnormalizada, né, quando você tem sistemas com muita leitura. Porque aí você reduz joins, essa ideia do count aqui do users liked count, que é o contador com usuários que deram like, incrementando, é muito interessante. Essa ideia de conceito de pré-processar os dados, você evitar ter que fazer a consulta para contar todas as vezes, que é caro, principalmente quando você tem um volume grande de informações na tabela que você tem que contar. Quando você tem poucas informações, você não sente diferença. Mas quando você tem que fazer isso na tabela com um volume gigante de dados, você vai sentir essa diferença. E às vezes você está fazendo uma operação desnecessária que você poderia pré-processar, que é o caso aqui. Isso eu estou citando um cenário que você tem um volume grande e um usuário fazendo interação. Mas imagina o Instagram. O quanto de usuário fazem interação ali. Vendo informação, vendo post, comentando, dando like, vendo quem deu like, vendo a quantidade de like. Então é onde você sentiria se você fizesse com join. Não significa que igual eu expliquei, esse conceito de pré-processar os dados. Você consegue fazer no banco de dados SQL essa questão de desnormalizar. Você pode criar um view. Às vezes seu cenário permite consistência eventual, igual o cenário aqui que eu estou citando do Instagram. Você pode criar uma view materializada, que ela já deixa os dados pré-processados. Imagina que você tinha uma view materializada com os dados semelhantes a essa tabela de post aqui, só que em SQL, lá com um Postgres, um Oracle, uma SQL, o banco de dados ali que o seu time decidiu, relacional. Você também teria esse benefício. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Essa ideia de que, preciso de performance, vou para o MongoDB, cara, eu vejo que quando você fala de performance, o banco de dados está muito ligado a como você estruturou o que você está fazendo e como você estruturou isso. Porque se você aplicar esse conceito de pré-processar os dados, ter uma view, um tabelão, por exemplo, que é uma tabela com todos os campos ali, que ter desnormalizado assim como está aqui, você consegue. Mas eu vou guardar em JSON? No Postgres, por exemplo, você tem a opção de guardar em JSON. Então não tem problema. Eu não teria essa limitação. Mas eu não quero. Criar uma coluna para representar aquilo. Vai ser um tabelão mesmo, com várias colunas. Mas aí você evita joins. Seria uma forma de você trazer esse pensamento de processar as informações, desnormalizar para o banco de dados relacional. E você vai ganhar performance. Eu vejo muito que a performance que o pessoal fala muito de banco de dados no SQL, no caso aqui o MongoDB, o pessoal fala, preciso performar com banco de dados. O MongoDB está mais ligada à forma que você estrutura os dados. Porque se
você começar a fazer, tentar seguir uma ideia de normalizar os dados no MongoDB, pode acontecer. Às vezes você começou ali, você não estava com o pensamento do SQL, é comum. Você vai começar a sentir problemas de performance. Você vai sentir isso mesmo quando for crescendo. Sua aplicação, o volume de dados for crescendo. Então, nesse ponto, você realmente vai precisar alterar. Se você estiver trabalhando normalizado no NoSQL, você vai precisar desnormalizar. Vai precisar seguir essa ideia aqui, que é isso que faz o banco de dados no SQL como um MongoDB performar. A forma que você estrutura os dados. Porque se você estruturar como um SQL, você vai ter problema de performance. E vai ser pior que você não vai ter join para buscar as informações. Mas era isso. Eu acho que isso aqui deu para passar uma ideia. Se ficar com dúvida, deixa no comentário. Se você quiser trocar ideia sobre isso, que eu puder ajudar, pode deixar no comentário. Você pode deixar ali no comentário, eu vou tentar te ajudar pelo comentário, senão nós conversamos pelo Discord ou de outra forma. Eu vejo sua mensagem, depois eu converso, você passa um Discord ou um LinkedIn ali, nós vamos interagindo, eu vou tentando te ajudar. Porque esse aqui foi um cenário que eu pensei, 2 exemplos que não estão tão avançados. Talvez você tenha um exemplo muito específico seu. Se você quiser uma ajuda, sem problema. Talvez passar um pouco da minha experiência. Então é isso, eu queria... esse é um vídeo, ficou bem longo, mas ele explora várias coisas sobre essa questão de modelagem. Não só de modelagem, mas também quando usar um banco ou outro. E devido a algumas características de certos sistemas, usar X e em outros sistemas você pode usar Y. E técnicas você pode aplicar em ambos para fazer o ganho de performance. Que não é uma técnica... o MongoDB não é a bala de prata que vai resolver sua performance. Talvez o seu problema está na forma que você estruturou seus dados num banco de dados relacional. Então era isso. Espero ter ajudado.